Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Luana Maísa e o tema do nosso vídeo de hoje são dicas cruciais para cozinhas em apartamento alugado. Se você ainda não está por dentro, eu fiz um post lá na aba comunidade aqui do meu canal perguntando para vocês qual dos ambientes vocês tinham mais dificuldade para decorar quando se tratava de apartamento alugado. E hoje eu trouxe uma referência de projeto maravilhosa para vocês analisarem comigo de um escritório que eu sou completamente apaixonada e tem um curso inclusive deles que eu tô louca para fazer. E nessa referência eles reformaram uma cozinha de apartamento alugado sem mexer na estrutura da cozinha, ou seja, as marcenarias, os móveis, a pedra, a marmoraria não foi mexida, então eles conseguiram repaginar totalmente a cozinha sem mexer na estrutura, ou seja, sem gastar uma fortuna. Se você ainda não é um inscrito nesse canal, se você ainda não nos segue aqui nas redes sociais, já aproveita para se inscrever, ativa o sino das notificações, clique em todos para você nunca perder nenhuma notificação que chega até aqui, deixa o seu like e vamos comigo porque eu tenho certeza que vocês estão super animados para esse assunto. A gente vai passar por aqui ponto por ponto e eu vou compartilhar com vocês a tela aqui do meu iPad do projeto, do post do blog desse escritório de arquitetura que eu achei essa cozinha de apartamento alugado. Na verdade, esse aqui foram algumas referências que eu encontrei. Eu fiquei até assustada porque eu pensei, pô, parece até um projeto meu, porque é exatamente meu estilo, é exatamente o que eu faria nos meus projetos. E inclusive, se você ainda está procurando algum profissional, se você tem interesse em ter a Luana fazendo o projeto da sua casa, o projeto de algum ambiente da sua casa, eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode entrar em contato diretamente comigo que nós marcamos o seu orçamento. Bora lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos dar uma passada geral antes, para depois vocês verem e a gente passar ponto a ponto o que esses clientes aqui pediram para esses arquitetos e o que eles fizeram para chegar nesse resultado tão satisfatório como ficou. E eu recomendo que você faça se você mora em apartamento alugado, se você não gosta da cozinha em que você mora. Bom, para começar a gente consegue ver, né, que a estrutura original é essa pedrona aqui, essa pedra grossa, que acredito eu que seja um São Gabriel polido, que é uma das mais comuns de se ver por aí. O piso, eu não sei se é original ou se eles fizeram uma camada de porcelanato líquido ou mesmo um cimento queimado. Pra mim, essa estrutura de azulejo branquinha aqui já é original do apartamento, talvez ela tenha sido pintada. O gesso, acredito que eles não mexeram, acredito aqui que nem tem gesso, inclusive. Pra mim, isso aqui é diretamente na laje, coisa que eu falo muito aqui pra vocês, que faz muito sentido de utilizar a iluminação somente na laje, né, pra não precisar rebaixar o gesso. Às vezes não faz sentido financeiramente pro cliente esperando o resultado que ele quer. Bom, aqui outras coisas que a gente consegue ver é que a estrutura da esquadria aqui também manteve, de acordo com o que o proprietário já tinha. A porta também manteve, a única coisa que eles fizeram foi pintar. A gente já passa pro primeiro item de dica que eu gosto de dar aqui pros meus clientes que chegam com um apartamento alugado e querem dar uma repaginada na cozinha. Pintura. É só vocês testarem. Pega um quarto que a pintura tá toda acabada, mas que os móveis estão bonitos. Agora pinta esse quarto, vocês vão ver o quão diferente que ele fica. Então é a mesma estratégia que eles utilizaram aqui. Nesse caso, me parece que eles já tinham esse azulejo aqui que eles conseguem ver. Não sei se é um azulejo, se é uma cerâmica. Às vezes pode ser até um ladrilho hidráulico, mas o que eles fizeram aqui foi pintar uma tinta epóxi fosca. Então essa tinta ela é pintada o próprio azulejo, que é uma tinta mais resistente, e o rejunte foi pintado junto. Então ele dá essa carinha uniforme de toda a parede do ambiente e fica aquele charminho ainda de ladrilho, porque esse revestimento, quando ele é branquinho, quando ele é bonitinho, ele não incomoda. O que incomoda é quando ele tem muito adorno, quando ele tem muito desenho, ou que se ele é uma cor feia, o rejunte tá feio. Então, se pintado, ele já dá totalmente outra cara. E o que aqui, outra estratégia que eles fizeram foi pintar o restante da parede do que não era já ladrilho, eu já tô supondo aqui que era ladrilho hidráulico, o que não era azulejo, eles pintaram o restante com uma corzinha bege. Então, uma estratégia também, eu não sei se aqui foi esse caso, mas me parece também que o pé direito aqui desse ambiente é bem alto. Então, pra não ter aquela sensação de, meu Deus, é muito alto, está faltando coisa pra cima, porque aqui eles não têm nada de armário aéreo. Então, foi uma estratégia também que eles utilizaram
utilizaram para dar uma diminuída na altura do ambiente. Assim fica um pouquinho mais intimista, um pouquinho mais aconchegante também para quem for utilizar esse ambiente. Então a primeira dica é: use e abuse das pinturas. Então às vezes pintura no próprio azulejo, às vezes a pintura na porta, como aqui a gente consegue enxergar que eles fizeram uma cor diferente para a porta, que ficou um charme também, trouxe uma personalidade super bonita para esse ambiente, para essa atmosfera que eles criaram aqui. E também é uma mudança totalmente reversível e não financeiramente absurda, né? Então essa é a nossa primeira dica. A segunda dica aqui é sobre a marcenaria. Às vezes o pior dos erros aí dos apartamentos alugados, eu vejo porque eu tô vendo na prática com a minha cunhada que tá atualmente escolhendo um apartamento para morar, e ela tá tendo muita dificuldade porque os móveis são velhos, às vezes os móveis são feios, não são velhos, mas eles são feios. Então uma forma da gente reverter isso é simplesmente a gente encapar ou trocar as frentes se você tem mais a investir, ou encapar, faz um envelopamento desse móvel, às vezes numa cor sólida. Eu só não faria numa cor amadeirada e tal, que daí não dá um acabamento tão legal, mas eu faria totalmente uma cor sólida, fosca de preferência, no envelopamento que normalmente eles fazem de PVC, e trocaria os puxadores. Então se você tem um puxador daquele que é de ponta a ponta, né, aquele puxador gola, igual eu já mostrei pra vocês várias vezes aqui na minha casa, o puxador daqui, que é aquele gola que eu não suporto, aí a gente não tem muito o que fazer, somente trocando por um outro gola, que é uma opção também, mas dá pra gente fazer daí de algum outro acabamento, colocar alguma madeira, enfim, aí dá pra procurar outra tipologia de puxador gola, que não aquele feio acabado igual eu tenho aqui de casa. Mas daí se você tem um puxador alça, ou às vezes, não sei, um puxador que tá velho, tá feio, tá dando uma cara de feia no seu móvel, o que dá pra fazer é trocar. É uma solução muito prática, uma solução mais barata, inclusive, do que trocar toda a marcenaria, porque a estrutura, às vezes, tá bonita. O que não tá bonito é o acabamento da frente, às vezes tá com uma lasquinha, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso tudo, num contexto geral, dá um acabamento ruim. Então, fazendo a troca ou envelopamento dessas frentes de marcenaria, às vezes de gaveta ou de porta, já dá totalmente outra estética, outra atmosfera, e você consegue trocar e colocar o puxador da sua preferência. Às vezes coloca um puxador bolinha, às vezes não coloca o puxador e utiliza somente a cava, e daí vocês podem brincar aí com as variedades que a gente tem de puxador moveleiro. Então essa é uma estratégia que eu acredito que eles fizeram aqui. Eu acho que eles trocaram essas frentes aqui de marcenaria e colocaram uma lâmina de madeira natural, o que já dá outra sofisticação para o ambiente, né? Então o que era às vezes um MDF meio chinfrim, às vezes um MDF liso, e eles quiseram trazer um pouco mais de sofisticação, eles fizeram isso na troca das frentes. O que também aqui, com a lâmina de madeira natural, eles não precisam trocar a frente. Ele vai funcionar igual encapar, né? Igual envelopar, só que daí com lâmina de madeira natural, que fica um pouquinho mais caro do que o próprio envelopamento. Aí, um erro que as pessoas cometem muito é sobre a pedra. Às vezes as pessoas se empolgam, ai, vamos envelopar tudo, vamos envelopar móvel, vamos envelopar pedra. Calma. Ai, mas daí aqui eu tenho uma pedra preto São Gabriel e eu quero colocar um mármore, vou envelopar de mármore, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Calma, não é bem assim. O envelopamento, ele é uma impressão gráfica de algum desenho. Então, eu gosto de usar somente o liso, porque o liso, ele não tem essa estética de impresso. Não aparece, né, uma cor lisa ali. Então, ele não mostra tanto que ele foi impresso, que foi envelopado. Essa parte do envelopamento é somente uma estratégia que a gente utiliza. Não é pra fazer pra sempre, tá? Não é pra pular de galho em galho, pular de casa em casa e fazer envelopamento sempre. Uma hora você vai ter que se assentar em algum lugar e você vai ter que fazer algo pra você, né? Algo que vale a pena e que dure ao longo prazo. Esse envelopamento, ele é uma solução temporária. Então, fazer o envelopamento da pedra, ele aparece que é uma impressão gráfica, fica feio, não dá o mesmo acabamento. E fora que você vai cortar alguma coisa ali, às vezes pode que risque, pode que rasgue. Então, eu acredito que não seja a melhor solução possível para as pedras. O que eu faria se eu tivesse uma pedra feia era disfarçar ela. Então, utilizar um bom acabamento nos meus móveis para que a pedra não fique chamando tanta atenção quanto os móveis, ou deixar uma base um pouco mais neutra e deixar ela um pouco mais livre para, enfim, ela não aparecer tanto, não gritar tanto, chamar atenção, ou então também utilizar alguma decoração em cima. Eu gosto bastante de usar aquelas tábuas de bambu, às vezes uma bandeja de bambu, colocar alguns temperinhos, algumas coisas assim, que daí já disfarçam também a feiura do mármore ali da pedra, que às vezes tem umas pedras muito feias e a gente
sabe? Não tá naquele pique de trocar. Então dá pra gente melhorar disfarçando ela, fingindo que ela não existe ali, melhorando o acabamento dos móveis de baixo, dos móveis de cima, melhorando o revestimento que tá atrás da bancada, e assim ela vai disfarçar também. Então vejam, eu tenho certeza que o inquilino aqui que fez essa mudança, nessa reforma dessa cozinha, ele também não gostava tanto da pedra preta. Ou ele preferiria uma pedra branca, mas ele preferiu disfarçar colocando mais ponto de destaque na porção inferior, que é esse móvel aqui com lâmina de madeira natural, e chamar atenção para os outros elementos da cozinha, que é a pintura da parede, a iluminação, o mobiliário solto, às vezes a decoração que ele utilizou e tudo mais. Outro ponto, outra dica que eu gosto muito de dar aqui para quem tem imóvel alugado e quer dar uma repaginada é sobre a iluminação. Vocês viram que lá no início eu ainda falei que essa iluminação aqui, ela tá feita diretamente na laje. Essa pessoa aqui, quando ela foi reformar, ela não pensou em rebaixar o gesso, o que seria um grande gasto e que eu não acredito que valeria tanto a pena assim. Então, o que foi feito? Foi instalado um pendente diretamente na laje, não precisa ter rebaixo de gesso para colocar um pendente aqui da forma que eles fizeram esse, que olha, deu outro charme, fizeram uma pegada mais industrial em um ambiente que tá todo rústico, tá todo tradicionalzinho, e fizeram a instalação dos spots, do trilho de spots. Então, dá uma iluminação um pouco mais forte, porque é um ambiente de trabalho. Eu já falei pra vocês naquela cozinha que eu mostrei pra vocês aqui recentemente, de um projeto meu, que a gente fez essa mesma estratégia de colocar esse trilho de spots pra dar essa iluminação mais focada ali nesse ambiente de trabalho. E fizeram a utilização desse pendente, que tem uma pegada um pouco mais industrial, nesse ambiente todo que tá todo tradicional e todo romântico também. Aqui, outra dica que a gente pode utilizar analisando essa referência é a utilização dos móveis soltos. Móveis soltos, eu gosto de dizer que para onde você for, ele vai ser o seu par. Então, ter atenção na escolha desse móvel solto, seja uma mesa, seja um louceiro, seja uma estante suspensa, até mesmo uma decoração ou um aramado como esse aqui que a gente tem em cima da pia, segurando as panelas, que deu totalmente um charme diferente para esse projeto, é uma coisa que você não vai se arrepender, porque você vai conseguir utilizar em qualquer lugar que você for. Você tendo uma medida cabível, universal, como essa mesa aqui com as cadeiras, é uma mesa para 4, 5, 6 lugares aqui. Então, vocês conseguem observar que uma mesa para 6 lugares não é difícil de caber em qualquer lugar, exceto, né, salvo os exemplos de estúdio, enfim, que daí a gente tem que utilizar uma medida, uma dimensão um pouco menor. Mas esses também são exceção. O que eles utilizaram aqui foi essa brincadeira com os móveis soltos, com as cadeiras diferentes uma da outra. Aqui a gente tem duas duplas de cadeiras diferentes, tanto banquinho quanto cadeira. Então eles conseguem utilizar esses banquinhos ou na ponta ou ao lado ali das cadeiras. A utilização ali daquele louceiro lá atrás, que ficou também um charme, com essas louças meio portuguesas assim. Os cabideiros aqui que eles utilizaram, que ficou super bonito também. Até mesmo essa cortina, por mais que não seja muito o meu estilo, essa cortina aqui toda de pedrinha, de pedraria, ficou um charme. E esse aramado aqui que me surpreendeu muito, porque esse aramado pra mim ele é muito mais industrial do que residencial, então eu não pensaria jamais em utilizar um aramado dessa forma pra armazenar a louça na minha casa, no meu apartamento, um lugar onde eu vou ver todos os dias da minha vida, né? Porque eu fico pensando, pô, isso aqui aberto vai sujar todas as minhas taças, eu vou fazer alguma gordura, alguma coisa, vai ficar respingando, ou até mesmo nem respingando, mas suja com mais facilidade. O que eu imagino que foi a estratégia deles aqui foi utilizar louças que eles usam com mais frequência, então mais vezes durante a semana e que tem uma rotatividade maior. Utilizar isso aqui, essa estante aberta, até mesmo com um armazenamento de pão ali, são de fato itens que eles usam com mais frequência durante a semana. Então foi uma estratégia muito boa também para também não precisar ficar indo e voltando, ou mesmo instalar um móvel de marcenaria aqui para às vezes um tempo de permanência menor que eles vão ficar nesse apartamento. E por último, o que eu já falei aqui, acredito que o vídeo inteiro vocês já devem ter percebido, foi sobre deixar a decoração à sua cara. Então, trazer essa personalidade através da decoração para você se sentir de fato em casa, sentir que você está morando no seu lar. Vocês veem que lá atrás eles têm umas decorações, até mesmo na bancada, com esse suporte aqui de utensílios, essa estante aqui com os objetos decorativos utilitários também, mas que provavelmente eles não devem usar com tanta frequência, ou tô viajando aqui também. Essas tábuas de carne aqui instaladas diretamente na parede através de ganchos,
ganchos. A planta lá em cima também foi uma estratégia de trazer essa decoração mais pra dentro de casa, essa natureza pra dentro de casa também. A própria passadeira, que aqui foi uma surpresa pra mim, porque eu olho pra esse ambiente e eu fico pensando, pô, uma passadeirinha branca, né? Porque a gente já tem bastante elemento e tal. Mas esse xadrez, ele não brigou. Então foi uma estratégia genial aqui que o arquiteto teve de fazer essa utilização desse elemento, desse padrão de tecido, enfim, ficou um charme e vocês conseguem perceber que ele tem aqui uma base neutra. Então aquilo que eu falo muito pra vocês sobre a gente montar a nossa base neutra e através dessa base a gente conseguir criar e brincar e colocar a criatividade em cima do ambiente, ela valida esse projeto. Então eles criaram essa base neutra porque o mobiliário é neutro, porque eles têm uma madeira, o que é mais neutro do que a madeira? A pedra é preta, então uma pedra já escura, uma pedra sóbria. As paredes aqui eles pintaram de tintura epóxi branca, esse bege aqui em cima também que tá bonito, sob essa esquadria diferente aqui, que provavelmente deve ser um prédio antigo. O que eles não colocaram de neutro foi os elementos de destaque, que foi a porta, que foi as decorações, que foi as plantas, que foi... Enfim, eles criaram aqui em cima dessa base neutra e só valido que eu tanto ensino aqui pra vocês que vale a pena tentar. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se você tem interesse em mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com aquele amigo ou com aquela amiga que tem um apartamento alugado e que não gosta muito da cozinha, do banheiro. Essas dicas também valem a mesma coisa pro banheiro. E em breve eu vou trazer mais dicas como essa aqui pra vocês, então fiquem ligados sempre, toda quarta e domingo aqui no canal. Foi um prazer ter vocês aqui na minha casa, eu adoro trazer esses conteúdos pra vocês e eu vejo vocês na próxima. Tchau!